E aí, meus amigos, tudo bem? Gravando um vídeo rapidinho aqui para falar com vocês sobre uma coisa importantíssima que eu sempre falo no meu Instagram e aqui no YouTube. Já repeti algumas vezes. Na última live de domingo eu toquei nesse assunto também. E é especial para quem pretende estudar para as carreiras da AGU. É sobre o equilíbrio. É muito importante que você tenha equilíbrio nos seus estudos. Não adianta você estudar só as matérias que você gosta. Não adianta só estudar as matérias que você tem apenas facilidade. E por que eu digo que isso aqui é especial para os concursos da AGU? Porque para a advocacia pública, de maneira geral, as principais matérias são constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Então, as pessoas que estudam para advocacia pública, elas tendem a ter um conhecimento um pouco mais aprofundado nessas matérias e precisam ter, porque são as matérias com o maior número de incidência, com o maior número de questões e que também fazem a diferença na segunda fase, numa prova oral. Então, é muito importante que essa base da advocacia pública ela esteja consolidada. No entanto, quando eu falo em equilíbrio, você não pode deixar de lado o direito empresarial. Você não pode esquecer trabalho e processo do trabalho. Você não pode simplesmente não estudar nada de seguridade ou penal e processo penal. Porque a gente precisa fazer uma prova equilibrada, porque é isso que vai garantir a sua aprovação. Especialmente nos concursos da AGU. Por quê? Vou pegar aqui o exemplo do último concurso de advogado da União. Eu estou aqui com a resolução que trata dos concursos de ingresso de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. E no parágrafo 2º do artigo 22, ele diz: a aprovação na prova objetiva exigirá seja alcançada a pontuação mínima em cada um dos grupos de 50%. Ou seja, a resolução que trata das regras básicas do concurso está dizendo, só será aprovado quem acertar 50% dos grupos. Ela já traz essa divisão da prova em grupos. E aí a gente pega aqui o último edital do concurso. Veja, aqui é o edital do último concurso de advogado da União, de 2015. E aí no item 8, ele traz das fases do concurso. Veja, 8.1, as fases do concurso estão descritas no quadro a seguir. Aí ele traz a divisão das matérias. Grupo 1, direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro e econômico, direito tributário, direito ambiental. Grupo 2, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito internacional público e direito internacional privado. Grupo 3, direito penal e processo penal, direito do trabalho e processo do trabalho e direito da seguridade social. E aqui ao lado ele traz o número de questões e o caráter da prova, eliminatório e classificatório, ou seja, ele vai recortar primeiro todo mundo que não atingiu aquele mínimo da resolução ali de 50%. E segundo, ele vai eliminar aqueles que não entraram dentro da nota de corte. Aí depois disso é que ele vai fazer a classificação dos aprovados na primeira fase. Aí descendo aqui, vindo aqui um pouco mais baixo sobre os critérios de correção da prova objetiva, aqui dos critérios de avaliação da prova objetiva, ele fala meio ponto caso seja positivo, a resposta seja correta, e 0,25 ponto negativo, ou seja, a pessoa vai perder 0,25 se errar. Não sei se o próximo concurso será dessa maneira, eu estou apenas explicando o que aconteceu no último. Mas veja, eu não sei se será dessa maneira, de duas certas, duas erradas anulam uma certa. Mas o resto, a questão dos grupos vai ser porque está previsto na resolução. E se deixar em branco, 0. Vamos lá. O que importa é esse subitem aqui, 9.11.4. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Aí ele traz item A. Obtiver nota inferior a 22,5 pontos no grupo 1, obtiver nota inferior a 15 pontos no grupo 2
e obtiver nota inferior a 12,5 pontos no grupo 3. Aí a gente volta para cá, na divisão dos grupos. Veja, de que adianta de 90 questões você acertar 80 do grupo 1 de administrativo, constitucional, tributário e econômico, financeiro e ambiental, que são que normalmente as pessoas que estudam para advocacia pública têm um domínio. Não adianta nada você acertar 80 de 90, se aqui do grupo 3, de penal, processo penal, que a maioria das pessoas que estudam para advocacia pública não gosta de estudar, não estudar direito do trabalho, processo de trabalho e seguridade social. Por quê? Porque se você sair muito bem nas principais matérias da advocacia pública, você poderá reprovar se você não atingir a pontuação mínima no grupo 3. Então, aí a importância do equilíbrio. Óbvio, você tem que se dedicar muito para as principais matérias. Beleza, mas como estratégia, será que não seria interessante também a gente se dedicar um pouquinho mais para pelo menos 2, 3 matérias dos demais grupos? Mesmo que não sejam as principais, pode ser muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente precisa, primeiro, atingir o mínimo estabelecido pelo edital e, segundo, atingir a nota de corte, que aí depende do desempenho dos outros candidatos. Mas atingir o mínimo dos grupos depende só de você. Então, é muito importante que o estudo seja feito com estratégia e direcionado para isso, para o equilíbrio. Forte abraço e até o próximo vídeo.